No dia 4/12/2022, eu tive uma sequência de sonhos. Eu sonhei com a voz do Senhor dizendo o seguinte: quando mais de uma pessoa pensa ou fala a mesma coisa em comum acordo, eu ouço do céu. E quando eu ouvi essa frase, eu entendi que ele estava falando sobre o Brasil. E aí eu vi o exército brasileiro mexendo em armas. Então eu entendi que o Senhor, irá atender às nossas preces em relação ao Brasil. E aí depois o sonho mudou e eu vi a minha mãe e uma determinada situação onde eu falava para ela que ela precisava se arrepender. E aí eu repeti uma frase para ela que eu sabia que vinha do Senhor, que dizia assim: confesse seu pecado ao Senhor, pois pecado não confessado é pecado não perdoado. E aí eu acordei por volta das 4 horas da manhã e estava com dificuldade de lembrar, os sonhos. E eu sabia que tinha mais alguma coisa que era muito importante, mas que eu tinha esquecido. Então o Senhor me fez lembrar esses 2 sonhos que eu contei. E aí ele me deu uma palavra que está em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Depois disso, eu voltei a dormir, e aí o Senhor me fez lembrar o sonho que eu tinha esquecido. Aquele sonho que eu sentia que era muito importante, mas que eu tinha esquecido. E aí eu me vejo em uma reunião com algumas pessoas da família, e aí o Senhor me lembrou aquele sonho. E eu ficava tentando contar para as pessoas, só que ninguém dava importância. E eu tentava falar para as pessoas que eu tinha sonhado e que tinha esquecido, e que o Senhor me fez lembrar aquele sonho. Aí eu tentava contar para uma, aí ela se dispersava, lembrava de outro assunto e começava a falar, e vinha alguém, interrompia, e foi uma angústia, ninguém queria ouvir. E aí eu desisti de contar, fui sentar numa cadeira e falei em pensamento: Senhor, ninguém quer ouvir o sonho, ninguém me leva a sério. E aí nesse momento era como se tivesse uma parente minha, tivesse com o microfone falando, discursando para aquele povo que estava ali naquele ambiente, que estavam todos em cadeiras ali, em um grande círculo. E aí o Senhor me apertou de um jeito que eu fui tomada e me levantei da cadeira e fui até aquela parente que estava com o microfone, tomei o microfone da mão dela e disse: me desculpa, mas eu preciso falar. E aí eu começo a chorar, porque a presença do Senhor é tão forte, ao mesmo tempo que eu sou tomada e começo a falar no microfone. Gente, eu vi 4 ou 5 prédios na minha frente. E dentro de cada prédio tinha vários construtores. E aqueles construtores, eu os via como se fosse em um vídeo acelerado. Então eu via eles de baixo construindo o prédio, os prédios de baixo para cima. Então eles iam construindo assim muito rapidamente. E aí quando já estava bem lá no alto, eu escutei a voz de Deus falar bem forte: eles vão. Quando Deus falou isso, todos os construtores pararam o que estavam fazendo e entraram em fileiras e começaram a andar lentamente. Isso eu estava contando no sonho. Eu sabia que precisava contar esse sonho, mas eu não tinha um entendimento, eu não tinha entendido o que significava. Só que ali, eu contando o sonho, no meu sonho, o Senhor me dá um entendimento. E eu já emendo o entendimento junto. E começo a chorar mais ainda, porque a presença do Senhor vai crescendo e vai aumentando ali em mim. E aí eu começo a dar o entendimento e o Senhor começa a falar através de mim. Só irá entrar no reino de Deus, só serão arrebatados aqueles que estiverem trabalhando para o reino de Deus. Aqueles que estiverem acomodados não irão subir. Aqueles que se calarem diante dos erros dos filhos não irão subir. Aqueles que se calarem diante dos erros do marido, da esposa, não irão subir. E aí eu saio daquele ambiente, aquele ambiente abre para uma praça e eu vou caminhando e falando com o microfone na mão. E aí eu saio do meio daquelas pessoas e aí quando eu olho para minha mão, já não é mais um microfone, e sim um celular, e eu estava gravando um áudio. E aí eu acordei.
Então Deus, ele mostrou aqueles construtores construindo prédios para mostrar que cada um de nós temos que estar trabalhando para o reino de Deus. E esse trabalhar para o reino de Deus não significa necessariamente somente estar fazendo algo fisicamente. Você estar indo na rua evangelizar ou algo do tipo. Mas você se posicionar na presença do Senhor. Ao ponto de, se você ver uma pessoa que você ama muito como seu próprio filho fazendo uma coisa errada, você se posicionar na presença do Senhor e falar para ele: se você continuar fazendo isso, você irá para o inferno. Então, assim, juntando tudo, todos os sonhos que eu tive, né? O primeiro, onde eu ouço a voz do Senhor, onde ele diz que irá atender o povo, né? O clamor do povo. E depois aquela frase onde ele fala do arrependimento, que pecado não confessado é pecado não perdoado. E o sonho dos construtores. Eu entendo que o Senhor está dizendo que irá atender o nosso pedido em relação ao Brasil, porém, no dia do arrebatamento, quem não estiver posicionado na presença do Senhor não irá subir. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. Ou seja, assim como a luz do dia é certa também a sua vinda. E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ele me deu essa palavra logo que eu acordei e pedi uma palavra sobre o sonho dos construtores. E é isso, irmãos. Ele quer o conhecimento de Deus. Ele quer a misericórdia. Em outra tradução, ele diz: afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim Deus, mais que ofertas e holocaustos. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E quanto mais temos o conhecimento de Deus, mais sabemos e entendemos o que o agrada e o que o desagrada. Teremos o temor de Deus, porque o conhecemos e sabemos que ele é justo. E por isso não iremos nos calar quando vemos alguém pecando bem diante dos nossos olhos. Iremos nos posicionar. Se temos o conhecimento de Deus, sabemos que ele aprova a humildade, a misericórdia e a justiça. Portanto, buscaremos ter um coração dessa forma.